Olá a todos, bem-vindos a mais um UFES Finance Talks da Liga de Mercado Financeiro da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje a gente vai conversar com Bruno Ramassini. Ele é credenciado como planejador financeiro, CFP. Ele é assessor de investimentos e tem um canal de treinamento para assessores. Bruno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Opa, imagina, Isabel, eu que agradeço por me convidar para estar participando aqui. Que isso. Hoje o tema é carreira como assessor de investimentos. E eu já queria perguntar, primeiramente, como você se interessou por mercado financeiro, por investimentos, o que te fez querer começar essa carreira? Ah, bacana, Isabel, vamos lá. Bom, de verdade eu não sei o que me fez me interessar pela carreira, mas eu tenho uma característica que eu quis muito cedo ser assessor de investimentos. Quando eu tinha já uns 16, 17 anos, eu já queria ser assessor de investimentos. Então, eu prestei, eu entrei na faculdade de economia justamente para... eu queria ser assessor de investimentos, mas eu não sabia o que era um assessor de investimentos. O que eu sabia na época, eu queria trabalhar com investimentos, ajudar as pessoas a investir, eu tinha algumas ideias na minha cabeça do que eu queria fazer, que eu entendi hoje que ela se resume ao profissional de assessoria de investimentos. Então, meio que toda a minha trajetória, ela já foi pensando em chegar até onde eu cheguei aqui. Eu prestei economia por causa disso. Na faculdade também eu entrei na Liga de Mercado Financeiro, lá da USP aqui de Ribeirão Preto, Eu fui presidente do CMF de Ribeirão, aqui a gente chama de Clube de Mercado Financeiro. E em 2016 eu fiz um estágio de férias na XP Investimentos. Então, eu fiz um estágio de férias na XP, foi o primeiro summer da XP. E, poxa, me apaixonei ali pela empresa, me apaixonei pela área, pela profissão. E em 2017, em janeiro de 2017, eu iniciei um escritório, junto com mais um profissional aqui em Ribeirão Preto. Então, estou nesse ramo desde então. Estou entrando aqui no 6º ano da profissão. Então, também queria te perguntar, mais para ter um entendimento sobre a profissão de assessor de investimentos, perguntar como que funciona ela, o que faz na prática um investidor, um assessor de investimentos, e como tem sido a sua experiência no escritório atual que você trabalha. No geral, a rotina do trabalho de um assessor, sabe? Tá, bacana. Bom, funciona da seguinte forma, pessoal. A gente tem que entender, no mercado financeiro tem várias profissões que são muito parecidas, são praticamente iguais, tem algumas pequenas diferenças. Isso é um pouco estranho, no mercado financeiro brasileiro, eu sou até bem contra essas divisões, porque nos Estados Unidos a gente tem um profissional só, que é o Financial Advisor. Aqui no Brasil, meio que a gente tem o gerente de banco, o assessor de investimentos credenciado à corretora, aí dentro da corretora a gente tem o assessor de investimentos que não é credenciado à corretora, mas ele é funcionário da corretora. A gente tem o consultor de investimentos, que é outra profissão também. A gente tem o planejador financeiro, que até tudo bem, é um pouquinho diferente. Mas são vários espectros que praticamente fazem a mesma coisa, tá? Nos Estados Unidos, isso se resume a um profissional só, que é o Financial Advisor. Então, eu imagino que no Brasil a gente vai caminhar para esse lado. Mas a profissão tradicional que eu falo, que eu ensino também no meu canal, que a gente chamava até um mês atrás de agente autônomo de investimento. Quem que é o agente autônomo de investimento? Ele é um profissional credenciado a uma corretora de investimentos. Ele não é funcionário, então eu não sou funcionário da XP, eu tenho meu escritório. Meu escritório ele é credenciado a alguma corretora. Esse credenciamento, a palavra certa é credenciamento mesmo, mas a gente pode entender que é quase que uma franquia, pode ser mais ou menos uma franquia, mas é diferente porque cada uma leva o próprio nome, tá? Então, vocês vão ver vários escritórios da XP, do BTG, do Banco Safra, da Guide, cada uma credenciada a uma corretora diferente, cada uma opera por um CNPJ próprio, por um nome próprio. Mas praticamente é quase a mesma coisa, tá? Praticamente a gente, todos trabalham da mesma forma. E qual que é a diferença, do assessor de investimentos, como que é a rotina, o que a gente faz? Basicamente, a gente tem duas frentes de atuação, Gustavo, muito fortes. O assessor de investimentos, ele tem que ser um profissional, que eu digo assim, ele é um meio termo, o qual eu praticamente
particularmente me encaixo bem e gosto muito, e entrei na profissão por isso, porque nós somos 50% técnicos e 50% comerciais. Então, assim, o profissional ideal para ser um assessor de investimentos pode ser aquela pessoa vendedor de sabe aquele vendedorzão de carro que você liga e fala, ô meu irmão, nossa, esse daqui é o melhor carro que tem, não quebra nunca, você vai ficar 50 anos com ele que ele não quer. Não pode ser 100% vendedor, só que também, onde muitos erram, principalmente, né, eu estou falando aqui para a Liga de Mercado Financeiro, vocês, né, são da área de finanças, então eu vejo muita gente da nossa área errando por ser muito técnico também. Né? Então, aquela pessoa que quer chegar e quer só ficar olhando gráfico, análise, só ficar estudando o mercado, também não vai se dar bem como assessor de investimentos. Por quê? Porque a gente tem que manjar de investimentos, mas nós temos que prospectar clientes. O lado principal da profissão, o que diferencia um grande assessor de um assessor que não dá certo na profissão, é a prospecção de clientes, visto que o cliente no geral, tá? No geral, se você não for funcionário da corretora, o cliente não chega até você, você não ganha clientes. Você tem que conquistar todos os seus clientes. E para conquistar todos os seus clientes, você vai ter que desempenhar um trabalho comercial muito grande. E é isso que vai tomar a maior parte do seu tempo. Então, de nada adianta você ter um super conhecimento de mercado se você não tiver nenhum cliente para atender com esse conhecimento que você tem. Então, respondendo a sua pergunta, como que é a minha rotina? A minha rotina ela é dividida, tá, em parte comercial, parte de prospecção e parte de análise de carteiras e acompanhamento de carteiras de mercado. Eu, particularmente, né, faço, recomendo no meu canal, né, assim que eu ensino para o pessoal, na verdade, no meu curso do AI Espartano, o seguinte, para você, a gente faz uma agenda mesmo de como trabalhar. Então, eu, por exemplo, eu trabalho assim, na primeira e na quarta semana de cada mês, eu foco mais em prospecção de novos clientes, tá? Não que eu só faça isso, mas na primeira e na quarta eu divido o meu mês, que eu foco mais em prospecção de clientes. E nas 2 semanas do meio, eu foco mais em atendimento de quem já é meu cliente. Então, nas 2 semanas do meio ali, né, na segunda e na terceira semana do mês, eu passo estudando muito mercado, vendo muito podcast, vendo muita live, lendo relatórios de gestão, acompanhando ali o mercado nacional e internacional e fazendo reuniões, almoços, cafés da manhã com quem já é cliente, né, ou com quem eu já tenho um relacionamento. Então, por exemplo, essa última semana que passou, minha rotina ela foi basicamente de falar com meus clientes, né, almocei com o cliente, tomei café, a gente conversa, mostra a carteira, os resultados, como estão indo, vamos alterar aqui, vamos vender esse fundo imobiliário, vamos comprar esse outro, vamos fazer algumas mudanças na carteira, e na última semana do mês, eu tenho uma palestra agendada, né? Uma das formas de prospectar clientes, existem várias, né? Mas uma das formas, por exemplo, é através de conteúdo educacional. Você pode, tanto pela internet como presencial, a gente faz palestras, eu ensino a investir, e normalmente as pessoas que vão até a minha palestra de investimentos, normalmente elas têm interesse em investir, né? Normalmente, quem vai numa palestra de investimento é porque tem dinheiro, porque quer investir, né? E nosso trabalho é prospectar esse dinheiro, prospectar esses recursos. Então, é uma das formas que eu ensino, que eu uso para fazer prospecção de clientes. É mais ou menos assim que funciona, é assim que é a rotina do assessor de investimentos. Entendi. Legal. Bruno, você falou que realmente existem muitas categorias diferentes, né? E fica até difícil para um iniciante saber por onde começar, né? Para ser assessor, tem que fazer a certificação da Ancor, correto? Correto. E qual você acha que é a diferença, assim, entre uma certificação, por exemplo, de CPA 20? Você recomendaria a Ancor para alguém que quer começar? Bacana, excelente pergunta, Isabel. Funciona da seguinte forma. Realmente, essa complexidade de carreiras no mercado financeiro, por isso que é bacana a gente tentar entender como que é cada uma, né, quais são todas, e por isso até parabenizo o trabalho de vocês, porque vocês estão realmente levando luz, né, para o pessoal de como funciona cada carreira. Então, cada uma dessas carreiras exige uma certificação diferente. E o que acontece? Que muitas pessoas, às vezes, sem ter esse conhecimento, erram ao entrar, né, no mercado financeiro. Tiram a certificação errada para a área que elas querem entrar. Isso é muito triste até, né? Porque
não há uma necessidade de, quanto mais certificação, melhor. Né? O mercado não enxerga desse jeito. O mercado enxerga que você tem que ter a certificação para o que você precisa. Então, por exemplo, vou explicar aqui um pouco sobre certificações e deixar o de agente autônomo por último, que é a que a gente está falando. CPA 10 e CPA 20. Bom, CPA 10 e CPA 20 são certificações bancárias. Então, você precisa tirar as certificações para trabalhar no banco, né? E principalmente para cargos de entrada no banco, como caixa do banco, né? Precisa de CPA 20, pelo menos aqui em Ribeirão Preto o pessoal já exige, e gerentes ali de nível iniciais. CPA 10 e CPA 20 não funciona, não tem serventia, não tem validade para nenhuma das outras profissões que eu comentei. Então, eu não acredito que, por exemplo, eu quero começar agora, vou começar pelo CPA 20 e depois eu tiro o Ancor. Não faz sentido. Você vai perder tempo estudando e você vai gastar dinheiro tirando a certificação. Você precisa ir direto na certificação que realmente você tem necessidade. Ainda mais, fazendo um parênteses aqui, né? Eu sei que nem todo mundo que vai assistir vai ser da faculdade de vocês, mas, poxa, principalmente vocês, né, que são muito inteligentes, têm muito conhecimento, para vocês, então, faz menos sentido ainda, porque essas certificações de entrada, elas não são tão difíceis, tá? Precisa estudar, precisa sentar ali, forçar um pouquinho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente, é bem plausível de passar. Então, CPA 10 e CPA 20 é o meio de entrada para banco. Tem uma outra que muitos tiram também, que é o CEA. CEA é uma certificação bem bacana, mas ela funciona para duas frentes. Para cargos no banco um pouquinho mais acima dos que eu comentei. Então, o gerente alta renda, o gerente personalité, ele vai exigir, ou vai ser um diferencial que você tem o CEA, e também uma profissão que é o consultor de investimentos. O consultor de investimentos, que ele é um pouco diferente do assessor de investimentos, porque ele dá uma consultoria, né? Ele não é necessariamente um entreposto da corretora. Ele exige, né, para você ser consultor credenciado, você precisa ter o CEA ou também o CFP, né, que é uma outra certificação. Então, de nada adianta você tirar o CEA para ser assessor de investimentos. Ou o CFP, né, o CFP ela é uma profissão um pouquinho mais avançada. Ela é um diferencial, mas ela não é obrigatória. Então, também não precisa ter o CFP para ser assessor de investimentos. E vamos lá. O agente autônomo de investimentos ou assessor de investimentos, ele exige a certificação Ancor. Tá? Então, a certificação Ancor, que enfim, é uma certificação exclusivamente regulatória para ser assessor de investimentos. Tá? Ela é obrigatória para ser assessor de investimentos. Então, também não é questão de ser diferencial. A Ancor, ela é obrigatória. Se você quiser se credenciar a um escritório de investimentos, né, ser sócio de um escritório de investimentos credenciado a uma corretora, você precisa obrigatoriamente ter Ancor, senão você não vai atender clientes. Então, por exemplo, o CPA 10 e CPA 20, ele é obrigatório nos bancos para atender ali o cliente pessoa física. O CEA, ele é um diferencial dentro do banco e ele é obrigatório para ser consultor de investimentos. Para ser consultor, você precisa ter o CEA ou o CFP. É obrigatório, não é questão de diferencial. Eu digo isso porque a gente recebe muitas pessoas que às vezes acham que é um diferencial, que é uma forma de se provar. Não é, gente, é lei. Eu não posso deixar uma pessoa entrar no meu escritório se não tiver a certificação correta. E a Ancor, ela é para o agente autônomo. E aí tem outras certificações, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma gestora de recursos também. A gente faz alguns fundos imobiliários e a gente faz fundos de... hoje a gente tem um fundo de renda fixa e a gente está lançando um fundo de ações aqui no meu escritório. Para assinar por esses fundos, meu sócio, ele tem CGA. É obrigatório ter o CGA para você ter um fundo de investimento. Então, é muito importante vocês entenderem, a gente entender cada certificação para que ela é necessária, para também não gastar bala à toa, né? Por exemplo, por enquanto, eu não vou assinar por nenhum fundo. Então, eu não preciso tirar o CGA. Não tem porquê, né? Mas eu tirei o CFP, né? Porque o CFP, aí sim, ele é uma certificação que ela não é obrigatória para nada, mas ela é um diferencial de mercado. Só que para ter CFP você precisa ter 5 anos de mercado, é uma prova bem complexa, então um pouquinho mais outro jogo. Mas, resumindo, para ser assessor de investimento, certificação Ancor. Bruno, não é muito difícil? Gente, não é tão difícil, tá? Claro, para uma pessoa sem experiência nenhuma em mercado financeiro, que às vezes está fazendo uma transição de carreira, não sabe nada de
de contabilidade, nada de economia, tem que estudar um pouquinho mais. Agora, para quem já tem ali uma faculdade na área ou um pouquinho de experiência, é uma certificação tranquila e tem muitos cursos, muitos simulados gratuitos hoje na internet para fazer. Então, Bruno, perguntando já ainda nesse tema, eu queria saber se, tipo, a prova, se deveria fazer, dá para fazer direto a prova da Ancor, já se tornar credenciado, e além disso, qual certificação você recomendaria para quem é iniciante, está entrando no mercado de trabalho envolvendo o mercado financeiro? Dá para fazer, sim, direto essa prova, e eu recomendo a certificação para a área que você quer trabalhar, Gustavo. Então, assim, se eu fosse começar hoje na minha carreira, e isso eu descobri meio também por acaso, né? Quando eu comecei como assessor, nem tinha canal igual o meu que ensina, que fala sobre a profissão, não tinha muitas pessoas falando sobre isso. Mas, assim, você tem que saber o que você quer fazer. São áreas totalmente diferentes. Então, por exemplo, quero ser assessor de investimentos. Gosto da parte comercial, gosto de falar com gente, almoçar, fazer evento, gosto dessa parte. E também de investimento, porque tem que fazer as duas coisas. E vou entrar num escritório credenciado. Poxa, é Ancor direto. Não adianta tirar outra certificação. A única que você precisa é Ancor. Não vai ser nenhum outro diferencial e não vai te ajudar a tirar as outras. Ah, não, Bruno, eu quero trabalhar em banco. Tem pessoas que preferem o banco. Não, eu quero trabalhar em banco. Que tem muitas diferenças da nossa profissão. Então, você pode ir para um CPA 20, se você quiser uma entrada, ou, por exemplo, para vocês aqui da faculdade, eu recomendo o CEA direto. Gente, vocês têm muita capacidade para tirar um CEA direto, não é tão difícil assim uma prova. Tenho certeza que... de que curso vocês são mesmo? Desculpa. A Isabel é de contabilidade, né? Isso. E eu sou de economia. Você é de economia. Eu tenho certeza que na contabilidade e na economia tem matérias que vocês fazem daquele professor mais difícil lá, de cálculo, de econometria, que é muito mais difícil do que tirar o CEA. Muito mais difícil. Se você é capaz de passar numa matéria dessa, não tem por que tirar um CPA 20. Estuda para o CEA direto, porque senão vocês vão gastar dinheiro, vão perder tempo tirando uma certificação que não tem tanto sentido. Agora, excluindo vocês aqui da conversa, se é realmente uma pessoa que nunca teve contato na área de finanças, ou não tem tanto o hábito de estudar assim, e quer trabalhar num banco, ok, pode começar por um CPA 20, que é mais fácil. Agora, para vocês, eu diria, vai para o banco, tira o CEA, vai para agente autônomo de investimentos, assessor de investimentos em escritório credenciado à corretora, vai para Ancor direto. Legal. Você falou, então, de um escritório de investimentos a ser associado a uma corretora. Existe outra maneira de trabalhar como assessor também? Por exemplo, independente, você montou seu próprio escritório, ou talvez ser associado a um escritório e também ter os seus clientes ali separadamente? Como que é a regulação, assim, dessa profissão? É bem confusa, tá? É bem confusa a regulação, é bem complicado entender. Tudo na nossa profissão é complicado entender. Então, vamos lá. Existem algumas formas, tá? Na profissão de assessor de investimento, assim, você pode ser funcionário da corretora, tá? Então, por exemplo, a XP Investimentos, ela contrata. Eu tenho colegas que estudaram comigo, que são de Ribeirão Preto, que trabalham na XP Investimentos. Então, é uma profissão diferente. Eles são CLTs, eles têm regras da CLT ali, eles têm horário, tudo que eu não tenho. Nunca tive na profissão. E para isso, na verdade, nem precisa de certificação. Para ser funcionário ali da corretora e atender clientes, não é... Aí pode ser um diferencial, você ter um CEA, alguma coisa assim, mas não é obrigatório. E eles não vão exigir de você, tá? Mas o mais comum, onde tem mais vaga hoje em dia, então vocês estão... Espírito Santo, vocês estão em Vitória? Eu esqueci o nome do escritório de Vitória, tá? Mas em Vitória, vai ter escritórios credenciados a XP. Uhum. Então, para esse escritório, você vai tirar Ancor e você vai entrar no contrato social. Então, é bem confuso, mas você não é CLT, você é sócio do escritório. É que primeiro você começa, a gente chama de associado, você vai começar com 0,01% do escritório, uma percentual muito pequena. E a ideia é que você vá crescendo nessa sociedade.
que é diferente de ter clientes. Porque ter seus clientes, você vai ter que ter. Isso é seu trabalho. Outra coisa é a sociedade no escritório, que você vai ser sócio ao entrar, mas com um percentual pequeno, e ao longo do tempo você vai crescendo na sociedade. Então, por exemplo, eu, na verdade, né, eu não contei aqui minha história no detalhe, mas eu passei 5 anos como sócio minoritário do escritório, então eu tinha 2% desse escritório, e no começo desse ano, em janeiro desse ano, eu abri meu próprio escritório, né, e aí, aí é meu escritório, junto com alguns colegas de mercado. Mas aí, exige também um pouco mais de experiência, um pouco mais de dinheiro para arcar com os custos regulatórios, custos de lugar e tudo mais. Então, é um passo 2, por exemplo, ter o próprio escritório ou ser sócio majoritário do escritório. Agora, o tradicional você vai tirar a certificação, você vai entrar como sócio minoritário, você vai ter um percentualzinho pequeno, esse percentual ele pode crescer. Então, você pode aumentar para 0,5%, 1%, 2%, 5%. Tem gente, por exemplo, que às vezes não quer montar o próprio escritório e continua no próprio escritório e vai crescendo. Então, chega a 5, 10, 15, e um escritório tradicional de investimentos, ele vai ter vários sócios. Então, por exemplo, tem lá o sócio fundador com 30% do escritório, tem um outro que entrou um pouco depois com 20%, outro com 15%, outro com 10%, outro com 5%. Isso é sociedade e empresa, né? Isso a gente está falando de equity, participação no business, que é diferente do nosso trabalho, que é carteira de clientes. Então, são duas coisas. Você vai ser sócio de um escritório e você vai ter sua carteira de clientes, que aí normalmente você mesmo tem que montar. Aí, carteira de clientes, cada um vai ter uma. Cada um vai ter uma carteira maior, uma carteira menor. Então, depende um pouquinho do esforço, do resultado que cada um vai ter. Não sei se ficou claro. Eu sei que não deve ter ficado tão claro, porque, gente, é complicado, tá? Eu não entendi isso a primeira vez que me explicaram, porque é bem complexo mesmo, infelizmente. Se tudo der certo, a gente vai conseguir mudar essa legislação. Muitos já estão, né, trabalhando, tentando falar com os órgãos reguladores para a gente simplificar esse mundo, mas hoje ele é ainda bem complicado. Não, deu para entender, sim. Então, Bruno, a gente pode observar aqui na internet, nos conteúdos que você produz, você fala bastante sobre prospecção. Inclusive, você explicou sobre a parte da prospecção quando você falou da sua rotina. Aí, que a gente queria saber, como que você construiu sua carteira de clientes lá no início, né? Porque no início você não tem uma reputação estabelecida, tem maiores dificuldades, né? E qual o perfil de cliente que você procura? Tá. Poxa, é uma boa pergunta, né? E aí é o cerne da questão de ser assessor de investimentos ou não. O começo, tá? Ele é bem difícil. Então, posso voltar um pouquinho e explicar como é a nossa remuneração, porque aí vai fazer sentido. Mas, assim, o que todos têm que entender? Essa é uma profissão que, normalmente, ela é um trabalho comissionado, que tem lados positivos e negativos. Qual que é o lado positivo? O lado positivo é assim, por exemplo, se você entrar num banco, eu tenho muitos amigos que estão em banco, e assim, o banco, ele tem faixas e ele tem tetos de remuneração. Então, por exemplo, você entra, aí você vai começar lá, não vou falar de valores, mas você vai começar com um salário X, que muitas vezes é melhor do que o salário que um assessor entra, porque muitas vezes ele não tem, né, não tem um salário, muitos não tem, ou tem uma ajuda de custo pequenininha. Só que 5 anos depois, vamos supor que você entra lá como gerente júnior, você vira gerente sênior. Tudo bem, vamos supor que você começou ganhando R$3.000, aí depois você ganha 5, você ganha 6, 7, né? E para virar gerente private, vão ter que ter alguns anos ali. Então, tem meio que uma escadinha dentro do banco, dentro de algumas instituições. O assessor de investimentos, no começo, é muito difícil porque ele não tem nada, a maioria das vezes. Então, ele não tem salário. Esse, naturalmente, é o lado negativo também, porque, às vezes, você pode ir, você pode não conseguir, você pode ter muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade no meu começo. O lado positivo se você acertar, você também não tem um teto da remuneração. Então, não é porque você está há 1 ano, 2 anos, 3 anos, que agora, então, você é gerente 2 e seu salário é esse e não tem nada que você pode fazer no curto prazo para mudar. Não, se você vai fechando negócios maiores, boletas maiores, clientes maiores, sua remuneração vai sempre somando e vai virando uma bola de neve. Então, assim, ela é uma profissão que paga muito bem quando você dá certo
ela é uma profissão que o começo você vai ganhar 3 vezes menos, às vezes, do que aquele seu amigo que foi para o banco, só que se você encaixar, em 2, 3 anos, você vai estar ganhando 3 vezes mais, 5 vezes mais, né? E vai multiplicando, enquanto muitas vezes em outras carreiras é escadinha. Você pode até, né, sei lá, virei o CEO do banco, virei o diretor do banco, agora tem uma remuneração alta. Mas é mais difícil, né, tem menos cargos. Então é uma profissão que ela remunera muito bem, só que ela é comissionada ao seu resultado. Então, já vou chegar na sua resposta, mas assim, compensa ser assessor de investimentos se você é uma pessoa um pouco mais esforçada do que a média. Se você não, sabe, você não pode ser aquela pessoa de tipo, eu quero, sei lá, trabalhar das 8 às 6 e sábado e domingo eu vou esquecer do trabalho e vou ficar tranquilo e vou tirar um mês de férias e não vou nem olhar o celular. Não dá. Então, por exemplo, eu estou aqui, de manhã eu fui na academia e tal, estou aqui fazendo a palestra com vocês, eu preciso mandar mensagem de prospecção para um cliente já. Assim que ele terminar a nossa ligação, eu tenho que mandar umas mensagens. Não vou trabalhar o dia inteiro, mas eu preciso fazer minha prospecção. E eu faço com prazer, porque vem resultado para mim diretamente, né? É resultado direto para o bolso do assessor. Então, você também tem muito mais motivação. No começo do mês que vem, aí estou falando até um pouco do lado negativo da profissão, né? Mas no começo do mês que vem eu vou fazer uma viagem internacional e eu vou levar ali meu tablet, que tem o tecladozinho lá, porque eu não consigo ficar 100% off do trabalho nunca. Ser assessor de investimentos é isso. Por quê? Porque, cara, eu tenho clientes muito grandes, né? Foi uma das suas perguntas. O nível de cliente que eu atendo. Meu maior cliente tem quase 10 milhões de reais. Então, assim, esse cliente não dá para eu delargar na mão de alguém. Não dá para eu pegar meu estagiário e falar, você vai cuidar desse cliente durante 15 dias enquanto eu estou fora do país. Se ele precisar de uma urgência, claro que eu vou avisar ele sabe que eu vou viajar, isso já está combinado, mas se ele tiver alguma urgência, eu vou precisar atuar, eu vou precisar estar falando ali com ele. São clientes que a gente atende muito grandes para ficar um mês de férias sem telefone, não dá para fazer. Mas, por outro lado, também, tem os lados positivos que, tipo, dá para você viajar, você não tem a regra, né? Eu não vou tirar férias que eu preciso assinar uma carteira lá, eu nem sei como funciona o CLT, mas eu não vou tirar férias que eu preciso assinar um negócio lá e eu tenho que falar o número de dias que eu vou ficar fora. Eu posso, se eu quiser, até antes da pandemia, se a gente quisesse fazer home office, não ir no escritório, vou ficar uma semana trabalhando da praia e prospectando por telefone de lá. Não tem problema, é uma profissão que tem essa flexibilidade, tá? Isso tem tudo a ver com então, tem todos esses lados, mas no começo você tem que prospectar os primeiros clientes e não é fácil. Então, eu apoiei muito no começo, até porque não tinha ninguém para ajudar, não tinha muita informação, e um problema grande, né? E aí que meu canal, e aí que eu fiz meu canal, aí que meu canal acabou emplacando, porque os escritórios de investimentos, normalmente, eles são formados por ex-gerentes de banco, que saem do banco, pegam a carteira de clientes e levam para lá. Então, nesse caso, é mais fácil, certo? Você é gerente do banco, você tem lá 200 milhões, você muda para a profissão, você traz 100 milhões, você não vai conseguir trazer tudo, mas você traz uma parte da sua carteira. A dificuldade está para pessoas como eu, que comecei ali com 23 anos, né, saindo da faculdade, ou pessoas que não eram de banco, como prospectar os primeiros clientes, e já falo, não é fácil. O que deu certo para mim, o que deu certo para o Guilherme Benchimol, que fundou a XP desse jeito, e deu certo para o Thiago Nigo, né, o primo rico. E funcionou para mim, eu digo até por coincidência, porque eu descobri que funcionou para eles depois que eu já usava essa estratégia, né? Que foram as palestras. Então, se vocês lerem o livro Na Raça, do Guilherme Benchimol, você vai ver que ele fundou a XP Investimentos, basicamente fazendo palestras sobre investimentos. Ele disse uma coisa que para mim fez total sentido, principalmente lá atrás, quando eu comecei a utilizar esse método. Ele falou assim, olha, eu falava com as pessoas, tentava fazer elas investir e ninguém queria. Mas quando eu chamei elas para ouvir uma palestra sobre investimentos, elas tiveram interesse em ouvir, e dali da palestra, elas começaram a virar minhas clientes. E para mim, né, como eu comecei meio perdido, eu não tive muita orientação no meu começo de carreira, eu comecei a fazer meio por tentativa e erro. E quando eu comecei a fazer palestras sobre investimentos, realmente foi quando o negócio começou a deslanchar, começou a dar bastante certo. E aí,
o livro do Guilherme saiu depois disso, né? Então, depois que eu acabei descobrindo que para ele também foi o caminho. E pro Primo Rico, na verdade, eu vi uma live dele no programa Os Sócios, que estava ele, a Camila, né, que é a esposa dele, o Bruno Perini e a Malu Perini, que ele falou, eu nunca tinha ouvido ele falar, ele falou que também, para prospectar os primeiros clientes, né, que foi a pergunta do Gustavo ali, o começo, a primeira prospecção, as palestras é o que eu indico muito, porque, enfim, é o melhor jeito para você que está começando do zero. Nem todos começam do zero nessa profissão, como eu falei, tem o gerente de banco que sai do banco, lá já tem a carteira de clientes, ele começou do zero lá atrás, quando ele entrou no banco, claro, né, então agora ele está numa transição de carreira mais tranquilo. Tem pessoas também que tem o que a gente chama de family and friends, né, tem pessoas que têm a sorte, né, de ser um pouco mais abastado ali, às vezes os pais, os tios, os amigos têm mais dinheiro, então também é um jeito bom de começar prospectando as pessoas do seu relacionamento. Nem todo mundo vai ter essa sorte, essa vantagem, eu não tive, então dá para começar sem isso, mas quem tem também é um jeito de começar ali prospectando as pessoas que você conhece que podem ter e têm dinheiro. E é um pouco complicado mesmo, né, porque a outra pergunta do Gustavo foi que tipo de cliente a gente atende. Na assessoria de investimentos, se você é de um escritório credenciado à corretora, os clientes que você vai ter que atender são clientes alta renda. Então, a gente fala que são clientes com investimentos a partir de R$300 mil. Tá? Hoje eu atendo clientes a partir de R$1 milhão, né? Então, tem uma régua menor, mas os assessores da minha equipe, né, tem assessores em cada faixa ali que atendem valores maiores, e tem também assessores que atendem só valores maiores. Tem assessores que só atendem clientes privates, que são a partir de R$10 milhões. Mas esse ramo do assessor de investimentos credenciado à corretora, ele é mais alta renda, tá? Ele é voltado para o público que tem um patrimônio maior. Não, legal. Beleza? Deu para entender, sim. Então, muito valiosa essa dica, aliás, para quem está começando, de eventos e palestras, já pegando clientes mais preparados, né? Mais educados, sim, talvez, financeiramente. Sobre esse perfil de cliente de alta renda, eu queria te perguntar também pela remuneração, você tocou um pouquinho, mas qual que você acha que é a renda média de um assessor e quanto que ele precisaria captar para começar a tirar uma renda boa da assessoria? Então, outra pergunta extremamente difícil de falar, tá, Isabel? Por quê? Aí eu não vou conseguir explicar aqui, porque, gente, é extremamente complexo a nossa remuneração. Eu demorei 2 anos para entender como funciona o jeito que eu ganhava, tá? E não é brincadeira, eu queria que fosse, mas não é fácil entender. Por quê? Porque cada aplicação paga de um jeito, paga um tanto, é totalmente diversificado. Então, e também a renda do assessor vai depender muito do que o cliente dele aplica. Porque tem ativos que pagam mais, ativos que pagam menos, perfis de clientes que são mais rentáveis para o assessor e perfis de clientes que são menos rentáveis. Então, assim, eu tenho lá no meu canal vídeo explicando a remuneração, e quem quiser realmente entender, de verdade, vai lá e assista, porque é impossível explicar aqui. Mesmo lá, o que eu explico em 1h30, eu só fico falando isso, eu imagino que as pessoas ainda ficam com dúvidas. Porque, gente, é muito complexo a nossa remuneração. E isso torna complexo dizer quanto você vai ganhar de acordo com a sua carteira de investimentos, tá? Porque vai depender bastante. O que eu posso dizer? Eu vou trazer aqui algumas situações e eu vou tentar falar algumas médias, mas saiba que são diferentes. Então, eu conheço, por exemplo, assessores com uma carteira de 5 milhões que ganhavam R$20 mil por mês. Não era o meu caso, infelizmente, mas assessores com 5 milhões de carteira que ganhavam R$20 mil. Eu conheço também um assessor que tem 120 milhões de reais, que ele não ganha nem R$7 mil por mês. Então, é muito diferente. Eu conheço também assessores que trabalham para corretora, que falei com uma quinta-feira, né? Eu fui lá no evento no BTG Pactual, tinha uma assessora lá que ela trabalhava para a corretora e ela atendia uma carteira de 540 milhões. Mas ela ganha, sei lá, entre 5 e 10 mil reais por mês. Então, é muito difícil precisar, muito difícil precisar. Dá para você ter uma carteira gigante e ganhar muito pouco, e dá para você ter uma carteira pequena e ganhar muito. Depende dos clientes. Então, de novo, assista lá o vídeo ou se informe aí para entender como é que funciona exatamente.
Mas, assim, vou falar uma média, vou falar mais ou menos o que foi para mim, para vocês terem uma ideia. Quando o assessor bate uma carteira ali de uns 30 milhões, mais ou menos, é para ele estar ganhando alguma coisa entre R$ 7.500 e R$ 12.500, tá? Eu falo isso porque a meta com o meu curso tal, é, né, ajudar os assessores a ganhar pelo menos R$ 10.000 de renda mensal. Então, eu gosto do número 10 mil porque eu acho que 10 mil é um número bacana, que, né, todo mundo gostaria de ganhar, ou todo mundo que não ganha gostaria de ganhar pelo menos uns 10 mil por mês. Então, ele precisa de mais ou menos uns 30 milhões de carteira. Dá para ganhar com menos e dá para ter mais carteira que isso e não ganhar. E aí, começa enfim, e aí vai aumentando conforme a carteira. Então, vamos falar, poxa, com uns 30 milhões, pode ser 25, pode ser 40, ele vai ganhar uns 10 mil. Com 50 milhões, ele vai estar ganhando alguma coisa em torno de 15. Com 100 milhões de carteira, ele vai estar ganhando alguma coisa, sei lá, em torno de 25, 30 mil, alguma coisa assim, e por aí vai, né? Mas, de novo, gente, conheço uma assessora que tem uma carteira de 5, 7 milhões, ganha 20 mil. Conheço um assessor que tem 120 milhões e ganha R$ 7.000. Então, é muito, muito, muito díspare. Por quê? Porque tem investimentos, por exemplo, esse assessor que é meu colega tal, e tem uma carteira muito grande, mas ganha relativamente pouco para essa carteira, tem investimentos que, por exemplo, empresas. O pessoal que atende muito empresas, às vezes, passa por isso. Empresas, eu tenho empresas no meu portfólio também, muitas vezes a empresa, ela tem um dinheirão, então, tipo, ele tem um cliente lá que tem 40 milhões, tem um dinheirão, só que é dinheiro que não é investimento de longo prazo, é dinheiro de liquidez, é dinheiro que o cara usa toda hora. Então, a gente investe em aplicações para esse tipo de cliente, muitas vezes são taxa zero para o cliente não paga nada. Se o cliente não paga nada, o assessor não ganha nada. Então, você pode ter uma carteira de 40 milhões que você ganha zero. É possível. Enfim, é muito, muito difícil falar. O que eu posso falar é assim, trabalhando com estratégia, porque uma das coisas que eu tento ensinar ao pessoal, né, poxa, busque a captação que te dê uma remuneração adequada, que te dê uma remuneração justa. Um dos jeitos que eu mais gosto de trabalhar, né, que hoje eu só trabalho assim, né, e recomendo, mas nem todas as pessoas trabalham assim, é que hoje dá para a gente cobrar um percentual da carteira do cliente. Então, a gente pode cobrar, na XP, pelo menos, de 0,4% a 1% ao ano da carteira do cliente, que é uma taxa de administração. Isso é muito bacana, porque aí você fica isento de produtos, você não ganha em cima da aplicação, você ganha em cima do combinado com o cliente. Então, isso começou em 2020 na XP, hoje eu só atendo assim, praticamente, todos os clientes que toparam, né, para ir para esse modelo. Então, a gente ganha um percentual em cima da carteira do cliente. Aí, de novo, dá para você cobrar de 0,4% a 1%, né? Tem muitos assessores, nesse evento que eu fui no BTG na quinta, por exemplo, tem assessores que só trabalham com 1%, tem assessores que só trabalham com 0,5%, vai depender um pouquinho disso. Aí vocês façam a conta, né? 1% em cima de, sei lá, de uma carteira de 100 milhões, vai dar 1 milhão por ano. 1 milhão por ano. Então, é isso. Mas, às vezes, uma carteira de 100 milhões, o cara não vai conseguir cobrar 1%, ele vai cobrar meio. Então, dá meio milhão por ano. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Sei que ficou meio confuso, mas essa é mais ou menos assim a resposta, tá, gente? Não, deu para entender, sim. Beleza. Mais especificamente nisso, você falando sobre clientes de alta renda, qual seria o mínimo para começar a trabalhar com essa pessoa? O mínimo que ela precisaria investir? Até então, porque... desculpa, mas eu vi você mencionando também que a Ancor tem uma taxa mínima, né, de, acho que é R$600, algo assim. Qual seria, tipo, para começar a pagar essa taxa, por exemplo, para alguém que está realmente iniciando, sabe? Então, o que acontece, Isabel? A taxa da Ancor, na verdade, ela era 634 por trimestre, ela mudou esse ano, caiu para 530 por ano. Então, agora ela está plausível. Antes a gente gastava R$2.500 só para trabalhar, agora a gente gasta só 530. Então, está um pouco mais acessível. Só respondendo a primeira pergunta. Essa coisa do mínimo necessário, né, é uma coisa que causa um pouco de receio, um pouco de pânico nos assessores, porque na concepção da maioria, eu quero ajudar todo mundo, eu quero atender todo mundo e tudo mais, mas na nossa profissão não é possível. Você tem que ter a seguinte mentalidade.
Você entrar em um escritório credenciado a uma corretora é igual você entrar numa agência da Audi, da Mercedes. Você vai vender um serviço para clientes de alta renda. Gente, é isso. E quem fizer diferente disso, daqui meses vai estar fora da profissão. Por quê? Porque a gente ganha muito pouco em cima do que o cliente tem. Tem muita gente... O problema é que a maioria acha que a gente ganha muito. Então, por exemplo, eu já ouvi perguntas assim. Uma vez um assessor virou para mim, ele falou... Um assessor que ia trabalhar no meu escritório ainda, né? A gente estava almoçando junto, tal, conversando sobre. Ele era gerente de banco. E ele falou assim... Poxa, então, quanto que eu ganho a cada milhão captado? Eu ganho o quê? Uns 500 mil? Cara, não. Você não ganha 500 mil em cima de um cliente de 1 milhão. Não tem, dinheiro não surge de árvore. Porque você não... É diferente de vender um imóvel, né? Às vezes o pessoal pensa assim, pô, vender um imóvel de 1 milhão. Mas quando você vende uma coisa de 1 milhão, você vendeu. O cara pagou 1 milhão. Nesse caso, a pessoa não paga pra gente 1 milhão. A pessoa tem 1 milhão... ela vai pagar uma taxinha de administração e a gente vai ganhar um percentual dessa taxa. Então, a gente não ganha tanto assim em cima de cada cliente. Né? Por isso que eu falei aqui, pô, eu tenho cliente de 10 milhões, né? A galera deve achar que, nossa, o Bruno deve andar de Ferrari, ter helicóptero e tal. Não, a gente não ganha tanto assim em cima dos clientes, né, gente? Senão também o cliente não ganha nada. Portanto, se você trabalhar com clientes pequenos, eu diria assim, o mínimo recomendado pela maioria dos escritórios é 300 mil. Mas eu falo assim, quebrando um pouco a regra, tem que ser pelo menos 100 mil reais. Porque menos que isso, você não se remunera. Então, você não fica dentro da profissão. Só se você realmente não estiver trabalhando por grana, né? Às vezes você já ganha na loteria, então está fazendo serviço voluntário. Mas eu diria assim, você quer ajudar as pessoas? Cara, faz um canal sobre investimentos, faz palestra, ajuda as pessoas de outro jeito. Agora, a assessoria é coisa séria. O cliente fica no seu código e você não consegue atender um grande número de clientes. Esse é o problema. Se você conseguisse ter 1.000 clientes, beleza, ajuda todo mundo e tudo mais, mas um assessor vai conseguir atender no máximo ali 100 clientes. Então, se você... E aí é onde eu trabalho com muitos assessores, que é onde eles mais erram, né? Eles pegam no começo... E abre a conta supondo que essas pessoas não tenham tanto dinheiro, né? Abre a conta do pai, da mãe, do cunhado, da cunhada, do amigo e tal, e fala assim, não, mas é meu amigo, é meu padrinho de casamento, é meu não sei o quê, é meu colega de faculdade. Quando ele vê, ele tem 20, 30 pessoas que não tem dinheiro, não remuneram ele, cara, acabou com a sua carreira. Acabou antes de começar, porque essas pessoas te dão trabalho, né? É diferente, gente. Por exemplo, eu tenho um amigo que é médico. Aí eu tava com eu corro, né, então tava com uma dor de joelho uma época atrás, e ele, cara, passar lá no consultório, eu dou uma olhada, ele não cobra nada de mim. Mas é pontual. Eu fui lá, ele olhou meu joelho e tal, deu uma indicação lá, resolveu o meu problema, nunca mais eu não fico toda semana ligando para ele perguntando do meu joelho. O assessor de investimentos, não. Seu cliente, muitos vão ligar toda semana, tem gente que vai mandar mensagem quase todo dia perguntando. Então, você precisa ter clientes grandes, porque eles tomam tempo. Então, é meio por isso, tá? A profissão de assessor de investimentos, ela é alta renda. Tem outras profissões que é possível até você atender clientes menores, né? Como planejador financeiro. O planejador financeiro até pode. Mas por quê? Porque ele vai cobrar no serviço do cliente. Ele vai lá, ele cobra, tipo, sei lá, R$2.000 para fazer um serviço de planejamento. Ele faz lá um relatóriozinho, dá para o cliente e acabou o relacionamento com o cliente. Então, aí quem quer pagar, paga, né? Se o cara tem R$0 na conta, mas quiser fazer um empréstimo e pagar os R$2.000, dá certo. Mas para a nossa profissão, não. Nossa matéria-prima é dinheiro, então a gente precisa atender clientes alta renda. E não é tão difícil, tá? Às vezes, né, essa pergunta normalmente vem por achar muito difícil atender um cliente de 300 mil, 500 mil. Poxa, para mim também isso era muito dinheiro. A gente fica até meio insensível, que a gente acostuma, mas para mim era muito dinheiro também. Só que vocês têm que pensar que hoje tem clientes no banco que o gerente nem fala com ele, investindo na poupança, investindo numa previdência horrorosa, com R$1 milhão totalmente desassistido. Então, quando você chega com um trabalho, uma corretora igual a XP Investimentos, com bons produtos financeiros, você é uma pessoa que tem uma noção financeira bacana e oferece um serviço para ele, não é tão difícil trazer essa pessoa. Então, assim, é um pouco disso do porquê que a gente trabalha com clientes mais alta renda, tá?
Legal, deu para entender. Então, Bruno, também queria perguntar, cara, voltando mais especificamente sobre as características necessárias para você ser um bom assessor. Você falou que exige bastante dedicação, mas além disso, o que são os pilares para você ser um bom assessor, os requisitos técnicos e habilidades pessoais para você dar os primeiros passos para ser um bom assessor de investimentos? Olha, Gustavo, eu diria assim, tem a parte técnica, que é meio óbvia, mas isso, se você não tiver a parte técnica, você nem passa na prova. Então, é um pouco a prova já resolve a parte técnica, eu diria. E as corretoras também, na parte técnica, elas têm muito treinamento e call todo dia. Se você quiser, todo dia na XP tem call sobre o mercado. Então, eu diria assim, a parte técnica não tira ninguém do jogo, tá? A parte técnica todo mundo domina fácil. São as habilidades comerciais e socioemocionais que realmente vão fazer o diferencial na profissão do assessor de investimento. Então, assim, eu já falei, você tem que prospectar clientes. Então, você tem que falar com pessoas, você tem que ligar para pessoas, fazer reuniões com pessoas. Você tem que ser bom nisso. Você tem que ser uma pessoa capaz de sentar ali no almoço com o cliente durante 1 hora, e aí, o que às vezes é difícil para pessoas mais jovens começando. Eu também comecei com 23 anos, mas a maioria dos nossos clientes vão ter ali de 40 a 70 anos. A média de idade é 55 anos. Então, você vai ter que fazer reuniões ali com pessoas que têm idade para ser seu pai, sei lá, e convencer essa pessoa que você é bom, que você sabe sobre investimentos, passar segurança para essa pessoa. Eu diria que essa talvez seja uma das coisas mais difíceis na nossa profissão. Você tem que ser bem resiliente também, porque qualquer profissão comercial não é só de assessor de investimento. Você vai ouvir muito mais não do que sim. Gente, às vezes as pessoas veem, poxa, que eu já tenho experiência, tenho carteira, tenho escritório, e acham que eu converto todos os meus clientes, e acham que todo mundo fala sim para mim. Eu ouço não toda semana, eu ouço muito mais não do que sim. Mas, para mim, o lado positivo é que eu já acostumei, eu já sei que faz parte do processo, que eu vou falar com 100 pessoas e 99 vão falar não. Mas uma vai falar sim, e essa uma que eu preciso para fazer a minha carteira de clientes. Então, só que isso dói, isso é difícil. Não é fácil você ficar fazendo um monte de reunião infrutífera, um monte de gente que, pede para você parar de ligar, pede para você parar de mandar mensagem, ou vira e fala, não, fechei com outra pessoa. Isso vai machucando ao longo do tempo. Então, você tem que ter muita resiliência para saber que esse é o jogo, que é só parte do jogo ali, e que você não vai agradar todo mundo. Eu diria assim, o melhor assessor de investimentos do mundo, com certeza, ele ouve não o tempo todo, porque você não vai converter todo mundo, gente. Estatisticamente, é impossível na área de vendas você ter 100% de resultado dos seus clientes. Então, você tem que, além de ter o comercial, e o comercial é muitas vezes isso daqui que a gente está fazendo, sabe? Conseguir conversar, conseguir fazer uma palestra, conseguir fazer uma apresentação para um cliente, você vai ter que também não desistir. Até porque a curva de resultado do assessor, ela é um pouco demorada. A reunião que eu faço hoje, porque, veja bem, é ilógico pensar que você vai fazer uma reunião hoje com o cliente. Pensa assim, vamos colocar no lugar de uma pessoa que tem R$1 milhão. Aí imagina que a Isabel ligou para ele hoje, ele aceitou fazer uma reunião com a Isabel, ele nem conhece ela, a primeira vez que ele está vendo ela. É ilógico pensar que uma pessoa vai conhecer você hoje e amanhã transferir R$1 milhão para você assessorar ele na carteira. Acontece? Acontece. Às vezes a pessoa já quer investir na corretora e tal, você deu sorte ali de cair no lugar na hora errada. Mas não é tão simples assim, gente. As coisas demoram tempo. Então, você fez a reunião com a pessoa hoje, ela vai querer pesquisar sobre sua vida, ela vai jogar seu nome no Google, ela vai dar uma pesquisada sobre você, ela vai querer te ver mais uma vez, ela vai querer ir numa palestra sua, ela vai querer ir no seu escritório, ela vai encontrar você, às vezes, no shopping daqui 1 mês e, vai criar um relacionamento um pouco melhor, ela vai ver que você é de verdade. Como a gente trabalha com dinheiro, a confiança é extremamente importante. Porque o que tem de golpe no mercado, tá, gente, é muito sério, assim. As pessoas realmente dão golpes sobre o dinheiro e somem com todo o dinheiro da pessoa. Isso acontece até hoje, tá? A gente conhece aqui pessoas que fazem isso e tá sempre acontecendo. Né? A galera que promete as rentabilidades malucas aí, não, eu dou tantos % ao mês, não sei o quê, e some com o dinheiro da galera. E o cliente, muitas vezes, ele não sabe diferenciar
uma pessoa que faz um trabalho certinho de um golpista. Então, existe muito medo no mercado. Por isso que o resultado nosso não vem do dia para a noite. Às vezes, vou dar um exemplo ótimo, olha. A última conta que eu abri, né, de um cliente novo, ele aplicou 2,5 milhões. A primeira reunião que eu fiz, a primeira vez que ele me conheceu, eu fiz uma palestra de investimentos, e em 2000, eu não lembro se foi 2017 ou 2018. Ele é meu prospect desde 2017 e 2018. Então, faz 4, 5 anos que eu falo com ele. E agora, em abril, na verdade, né, não lembro se foi comecinho de março ou abril, ele abriu conta comigo e aplicou. Calma, não estou falando que todos vão demorar 4 anos, mas, assim, é longo o processo, porque a pessoa, ela quer ver se é verdade, né? Ela quer ver se você existe mesmo, ela quer ver se realmente pode confiar em você. Então, não é do dia para a noite. O processo comercial, eu diria que demora de 3 a 6 meses na média, tá? Então, uma reunião que eu fiz ontem de manhã, eu espero que ele vira meu cliente, na média, se der certo, daqui 3 a 6 meses. Então, é mais ou menos assim que é o nosso fluxo, tá? Entendi. Então, tem que gerar confiança e não é uma coisa da noite para o dia, né? Nessa mesma linha, eu queria te perguntar, porque a gente está num momento bastante delicado, né? De pandemia, guerra internacional, eleições vindo. Tem bastante volatilidade, e sempre teve, né, também bastante volatilidade no mercado brasileiro. Eu queria te perguntar como que esse cenário atual tem afetado isso, como que essa volatilidade afeta também essa relação com os clientes, provavelmente mais reuniões online, né, por causa da pandemia. Mas, além disso, como tem afetado a profissão? E também, se você puder falar também, como você vê o futuro da profissão daqui para frente? Beleza. Bom, começando pela primeira pergunta, né, como que afeta esse cenário de volatilidade? Assim, gente, volatilidade faz parte do mercado financeiro. E você tem que aceitar isso. Faz parte. Eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes entram na profissão que acham que só vão ganhar, que acham que o mercado é só para cima, né? Só vai sempre subir. Não é assim. Ele sobe, ele cai. E aí que entra o seu relacionamento e o seu acompanhamento com o cliente. Se fosse só para cima, a gente não ia ser necessário. O cliente colocava ali um fundo X, que só sobe e ganha dinheiro. Justamente por o mercado existir volatilidade é que a gente tem emprego, é que a gente tem trabalho. Se o mercado se não houvesse volatilidade, a gente não seria necessário. Então, o assessor de investimentos ele é mais importante nos momentos mais difíceis do que nos momentos fáceis, porque nos momentos fáceis é muito bom. Eu ligo para o meu cliente, 2019, por exemplo. 2019 a bolsa subiu 33%. Então, tranquilo, legal para o cliente, ganhando tanto, tá lindo, não precisa fazer nada, só continuar investindo, né? Tô exagerando, não foi bem assim, né? Mas foi muito fácil, só subia, só ganhava dinheiro. Então, beleza, né? Um ano ótimo, um ano fácil, que o assessor tem vida fácil num ano como esse. Mas aí veio 2020, pandemia, a bolsa caiu 45%. Mas eu digo assim, para o pessoal que eu treino, esse é o momento para você dar show, esse é o momento para você brilhar. Esse é o momento que vai diferenciar o seu trabalho do trabalho do assessor do lado, do gerente do banco. Porque é o momento que a maioria se esconde, é o momento que a maioria se desespera muito também, né? Quem não estuda bastante sobre o mercado acha que é o fim, que vai cair e nunca mais vai voltar. E, gente, sempre cai, sempre sobe, e é assim que funciona. Então, eu diria que, assim, afeta, mas por isso que a gente tem que entender que essa é uma profissão comercial, porque no fim do dia é o seu relacionamento, o seu contato com o cliente. É muito mais importante. Bom, eu dando um exemplo. Eu tive cliente que no mês de março, lá de 2020, da pandemia, ele estava perdendo R$500 mil no mês. A carteira dele caiu R$500 mil. Então, assim, não é sempre que a gente tem resultado. Por isso que a gente tem que ser muito bom no relacionamento, para sentar para a pessoa, para ela confiar na gente, para sentar e falar, olha, é assim mesmo. Mais importante, gente, esqueçam essa coisa de retorno, né? Retorno faz parte? Faz, mas se você estiver vinculado a uma grande corretora, com bons produtos, na média você vai ter um retorno bom, na média, a longo prazo.
Agora, o dia a dia com o cliente é o mais importante. É você ligar para ele, acalmar ele, fazer uma reunião. Às vezes ele vai, né, vai te ligar desesperado, você não pode se desesperar também. É aí que está o segredo da nossa profissão. O mercado tem aquele filme lá, O Lobo de Wall Street, né? E tem uma parte que, assim, o filme é uma zoeira, né? No final das contas. Não dá para você aproveitar muita coisa do filme. Mas tem uma parte que ela fala uma verdade muito grande, né? Que o Jordan, ele tá conversando com aquele carinha cabeludinho lá, logo no começo do filme, e o cara fala assim, pô, ninguém sabe para onde o mercado vai, se vai subir ou vai cair. Ele fala que é fagazi, né? Que é um termo italiano. Ele fala fagazi, é aleatório. Ele fala na brincadeira ali também, né? Conforme todo filme. Mas é meio assim, gente, mercado... Se alguém aqui soubesse para onde o mercado vai, poxa, eu pelo menos estaria agora passeando em Nova York, fazendo só uns tradezinhos. Ninguém ia trabalhar, porque ninguém sabe para onde o mercado realmente vai. É nesses momentos que entram aspectos socioemocionais de você lidar com o seu cliente, porque você vai pegar momentos de rentabilidade horrível e ele precisa entender que faz parte do jogo. Então, esse é o grande segredo da profissão. E para onde a profissão vai, Isabel? Assim, a profissão está se transformando bastante. Como eu falei, eu acho que uma coisa que eu acho importante falar, tem muita oportunidade ainda na profissão, tem muita gente entrando, as corretoras estão contratando a ritmos alucinados, eu estou contratando a ritmos alucinados, e não tem gente para entrar, não tem gente suficiente para entrar no mercado. Então, é um mercado muito carente, que todos que têm interesse nessa profissão têm que entrar agora, tem que aproveitar esse comecinho, porque está muito fácil ainda. Para onde eu acho que a profissão vai? Não é nenhum segredo, né? Eu olho para o mercado americano e para o europeu, a gente está uns 30, 40 anos atrasados para lá. Então, lá na década de 70, 80, eles saíram do banco e foram para as corretoras. A gente está no meio do processo de sair do banco e ir para as corretoras. Ainda tem, 70% do share está nos bancos. Então, a gente ainda tem que trazer para as corretoras. E aí, aí teve um movimento também, que é esse da cobrança do valor para o cliente, para parar esse negócio de ganhar em cima de produto, que é um negócio muito ruim, que ainda existe no mercado. Então, o profissional ele vai evoluir para ser meio que um gestor de carteira ali, que ele cobra um valor do cliente e acessório do cliente. Outra coisa que está acabando também, vai começar a abrir, é a livre oportunidade do cliente trabalhar com mais de uma corretora, do assessor trabalhar com mais de uma corretora. Porque hoje, até mês passado, tá? Obrigatoriamente você poderia ter só uma corretora. Então, eu era só XP. Agora o mercado já abriu, deu possibilidade para você trabalhar com outras corretoras. Então, eu, por exemplo, já trabalho com mais de uma. Eu trabalho com XP, BTG. Então, o mercado está evoluindo para ser mais aberto, mais acessível. Eu espero também que algumas questões regulatórias caiam, como que eu falei isso das certificações, cada uma serve para uma coisa. Poxa, tem que ter uma só, né? Tem que ter uma só que o profissional tira e ele pode ser assessor, consultor, gestor, qualquer coisa. Então, eu acredito que o mercado vai passar um pouco por essa transformação nos próximos anos, né? Um pouquinho demorado, mas vai vir. O recado principal é assim, tem muita oportunidade, tá? Tem muita oportunidade, tem muita carência de pessoas boas. Então, para quem gosta de investimentos, tem um perfil um pouquinho mais comercial, gosta de falar com pessoas, eu acho que é um momento maravilhoso de você entrar na profissão. Tá certo, Bruno. A gente já está encerrando. Você gostaria de deixar algumas palavras finais, uma mensagem para finalizar mesmo? Pessoal, mais agradecer a vocês mesmos, Gustavo e Isabel, pelo convite, né? Eu estou sempre à disposição, sempre que vocês tiverem alguma palestra, eu faço bastante com as ligas de mercado financeiro, agradeço sempre. Passar meus canais aqui para o pessoal, quem quiser me acompanhar, é Bruno Ramassini, é só procurar no YouTube, no Instagram eu fiz recentemente, mas o meu mais forte é o YouTube mesmo que eu uso, então quem quiser saber mais sobre a profissão pode entrar em contato comigo por lá. E, poxa, mercado financeiro, na minha visão, mercado financeiro e tecnologia, são as duas melhores áreas para se trabalhar. Se você gostar, né, tem que gostar, claro, mas se você não souber o que você gosta, estiver procurando uma área boa, eu diria hoje, assim, mercado financeiro é uma área excelente, gente, que eu não sei nem o motivo, mas dá uma remuneração muito boa, você pode ter, na profissão de assessor de investimentos, você pode ter uma qualidade de vida muito boa, visto que é uma profissão que
como você é autônomo ali, né? Você pode fazer seu próprio horário, você pode fazer sua rotina. Então, eu acho que tem muitas vantagens na profissão. O mercado brasileiro está muito carente de bons profissionais, pessoas sérias, que façam um trabalho com seriedade, sejam honestas, que tirem as certificações e que façam, enfim, o que tem que fazer. Então, quem tem interesse nessa área, poxa, aproveite o momento, aproveite que o mercado está totalmente carente de bons profissionais e tem muito dinheiro em cima da mesa ainda, tem muita coisa para se fazer. Bruno, muito obrigada. Eu vou linkar todas as suas redes na descrição e agradeço muito por ter aceitado o convite e falado com a gente. Eu que agradeço, gente. Obrigado. E para todo mundo que está assistindo, lembrar sempre de dar o like, compartilhar com um amigo que tem interesse pelo mercado financeiro, pelo mercado de trabalho. E é isso. Até a próxima. Obrigado por ter assistido. Obrigado, Bruno, por ter comparecido. Obrigado.